No vídeo de hoje vamos dar uma olhada nos principais indicadores do Bitcoin e tentar inferir com base em números, estatísticas, se o preço do Bitcoin está barato ou caro. Não se importando tanto com notícias, eu acho que esse vídeo pode ser muito interessante para você que está entrando no mercado ou para você que já está no mercado há mais tempo e sabe que se basear em notícias pode fazer com que você compre na alta e venda na baixa, o que é o maior erro aí de todo iniciante que está entrando aí no Bitcoin, está querendo se expor ao ativo. Então vamos falar sobre isso. O preço do Bitcoin passou dos $90 mil, o mercado está bastante otimista e vamos dar uma olhada aqui nos números então, direto para o conteúdo. O preço do Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo subiu mais de 9% nos últimos 5 dias e passamos aí dos $90 mil, estamos em $93 mil o preço do Bitcoin para você se situar então. Antes de entrar nos indicadores específicos do Bitcoin, vamos dar uma olhada nos indicadores macroeconômicos. Por quê? Porque a macroeconomia influencia diretamente no preço do Bitcoin. Existe uma correlação muito alta entre M2, ou seja, dinheiro global, liquidez global, e o preço do Bitcoin. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui. Então, basicamente, olhando aqui a tendência de taxa de juros do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que é o principal banco central do mundo, a gente vê aqui nessa linha azul e basicamente o Banco Central está baixando os juros. A gente viu que nos últimos momentos em que esse padrão aconteceu, o mercado passou por um momento de bastante estresse e passamos agora, recentemente, por um momento de bastante estresse com as tarifas do Trump e por aí vai. Então o mercado despencou e agora está se recuperando. Então vemos esse padrão aí. Provavelmente o Banco Central vai baixar a taxa de juros, o que no médio prazo acaba sendo bom para o Bitcoin. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos. Eu quero que vocês analisem todos esses dados para tomar decisões mais sóbrias e não baseadas aí na emoção. Esse aqui é o M2, então, só que global, é basicamente a liquidez, o dinheiro no mundo, e a gente vê aqui que quando o dinheiro no mundo sobe, então a linha rosa, o preço do Bitcoin acaba acompanhando, e a tendência agora é de liquidez global aumentando. Então a gente teve uma queda no mercado e agora essa tendência aí está se revertendo, a liquidez global está aumentando um pouco, pode ser que a gente veja uma recuperação então no preço do Bitcoin. Aqui um indicador muito interessante de mercado financeiro de uma maneira geral, que é o indicador do Warren Buffett, o Buffett Indicator. Então, basicamente, é o mercado de capitalização pelo GDP, pelo PIB. Então, Market Cap to GDP. O que isso significa? Esse aqui é um índice lá dos Estados Unidos, então é olhando o mercado americano, e é muito interessante para saber se o mercado de ações está muito esticado. E isso aqui, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, então isso acaba influenciando o mundo inteiro. E a gente vê que depois de 2008, esse indicador aqui passou a estar muito esticado. Não à toa, muitas pessoas falam de uma potencial crise, uma recessão global que pode trazer esse indicador aqui para a média. A gente já falou sobre isso, falamos sobre a dívida crescente nos Estados Unidos, então é possível sim que no médio prazo, longo prazo ou até num prazo mais curto a gente veja uma recessão global. Não descartem essa possibilidade e eu falo sobre isso em outros vídeos aqui do canal. Mas só queria trazer aqui para vocês como o mercado de ações caiu bastante, então a gente teve uma queda aqui nesse Buffett Indicator, mas ainda está bem acima da média aqui, né? Então isso pode mostrar que o mercado, desde as políticas de quantitative easing, impressão de dinheiro do Banco Central dos Estados Unidos, está bastante esticado. Bom, então esse é o panorama do mercado. Basicamente temos um mercado bastante esticado, mas com tendências de expansão da base monetária e redução da taxa de juros, o que geralmente faz esse índice aqui ficar ainda mais esticado. Bom, agora entrando nos indicadores específicos do Bitcoin, o Fear and Greed Index, ou seja, medo e ganância aqui do Bitcoin. Até pouco tempo atrás a gente estava com o mercado com bastante medo e agora, com o preço do Bitcoin subindo, passamos para um momento de ganância aqui. Então, recapitulando, esse indicador geralmente diz o seguinte: quanto mais próximo do medo estivermos, melhor vai ser o preço do Bitcoin, porque quando o preço cai, todo mundo está com medo e a gente que quer comprar barato, a gente quer comprar com um preço baixo, então
a gente gosta de comprar quando o mercado todo está com medo. E vender, ou enfim, ter cautela aqui quando o mercado está ganancioso. Então já passamos aí da metade, o mercado está mais ganancioso do que com medo agora, com essa alta bem significativa aqui do preço do Bitcoin, que subiu mais de 9% nos últimos dias. Lembrando que o Bitcoin não é mais tão volátil quanto já foi, pelo menos nos últimos dias. A gente está vendo o Bitcoin eventualmente caindo menos do que as ações americanas, o que é bastante relevante aí. Aqui outro indicador que eu gosto bastante, que é o múltiplo de Mayer, ou Mayer Multiple, então já está acima de 1. Até pouco tempo atrás o indicador estava abaixo de 1, o que geralmente denota um momento bastante interessante para compra. A gente consegue ver aqui que nos momentos de euforia do mercado, a gente tinha um Mayer Multiple acima de 2, e quando o preço do Bitcoin estava muito barato, em momentos de queda aí, o Mayer Multiple, então, bem abaixo de 1. Aqui, uma forma de interpretar esse gráfico, então, se estiver abaixo de 1, o preço, de acordo com esse indicador, está subvalorizado, e geralmente é uma boa hora para comprar. Entre 1 e 2,4, comprar com cautela ou hold, então seria um patamar mediano. Claro que quanto mais próximo do 1, mais barato em relação a essa média histórica, quanto mais próximo do 2,4, mais caro, e acima do 2,4, sobrevalorizado, provavelmente hora de vender ou cuidado com bolha. Lembrando aqui que a média é 1,13, então está abaixo da média, mas então bem pouco acima do 1, né? Então ainda pode ser um momento interessante de acordo com esse indicador, mas já não tão interessante quanto estava há pouco tempo atrás, uns 70 e poucos mil dólares o preço do Bitcoin. Então. Bom, esse aqui é o Stock to Flow Model, é um famoso modelo aí para o preço do Bitcoin, e temos então um pouco abaixo do previsto do modelo. Tem várias discussões em relação a esse modelo que vem prevendo muito bem o preço do Bitcoin, levando em consideração oferta e demanda, período de halving, mas ele está um pouco descolado para baixo. Então, de acordo com o modelo, o preço do Bitcoin poderia estar em 206 mil dólares, está agora em 93 mil dólares. E lembrando também que todos esses indicadores são bastante interessantes para a gente tomar decisões lastreadas em números, não em emoções, mas tem muitas pessoas que gostam de dormir 100% tranquilas e fazem o famoso DCA, que é comprar todos os meses, independentemente do preço. Mas se você quer ter, então, de repente, operar um pouco o mercado e comprar um pouco mais quando está barato e não comprar tanto quando está caro, então, esses são os indicadores que eu utilizo aí para ficar de olho no mercado. Então, o Stock to Flow está abaixo aí do previsto modelo. A previsão do modelo para os dias de hoje é de em torno de 200 mil dólares. Aqui, o Bitcoin Long Term Power Law, que é basicamente um outro modelo, uma outra projeção de preços do Bitcoin com uma linha superior e uma linha inferior. Então, a projeção do modelo para o dia de hoje era de em torno de 114 mil dólares. A gente vê aqui que nos momentos de euforia o preço do Bitcoin fica um pouco acima dessa linha verde, que seria basicamente uma média projetada para o modelo, e fica muito próxima aqui da linha roxa, que é o limite superior, e a linha vermelha, que então seria o limite inferior. Quando o Bitcoin cai muito de preço, ele chega próximo da linha inferior aqui, né? Então, por exemplo, eu me lembro aqui, vamos dar uma olhada, depois aí da alta de 2008, final de 2017, eu me lembro do preço do Bitcoin aí chegando próximo dos 3 mil dólares e por aí vai. Bom, então, de qualquer forma, o limite inferior aqui, então, a linha de suporte para o preço do Bitcoin está em torno de 40 mil dólares, o preço atual 93 mil dólares, o preço projetado 114 mil dólares, então um preço um pouco abaixo do projetado, mas muito próximo aí, então modelo que vem funcionando bastante, e o limite superior 424 mil dólares, ou seja, se a gente tiver um momento de euforia no mercado, impressão de dinheiro, redução da taxa de juros, a gente pode ver o preço do Bitcoin encostando nesse limite superior, que seria de 400 e alguma coisa mil dólares, e se a gente tiver uma grande recessão aí, o Bitcoin pode sim cair até os 40 mil dólares, ou abaixo, né, de acordo com esse modelo aqui, então. Bem interessante. E aqui, por final, para fechar o vídeo, um contraste da MicroStrategy, que pode ser considerado um indicador, que é basicamente a quantidade de Bitcoins rodados pela MicroStrategy, e aumentaram bastante aí
agora no final de julho no final de 2024 e no início aqui de 2025. Então, pode ser que o Michael Saylor aí esteja simplesmente comprando independentemente do cenário, pode ser que toda a questão de guardar reservas aí para estados americanos lastreados em Bitcoin e toda essa corrida por empresas e por estados para o Bitcoin tenha gerado aí mais FOMO, né? Fear of Missing Out por parte do Michael Saylor, mais vontade de comprar. Então as reservas vêm aumentando ao longo do tempo e as ações aí da MicroStrategy se valorizaram bastante. A gente vê essa corrida aí, empresas em estados no mundo inteiro, corrida pelo Bitcoin. Então, recapitulando aqui, vamos dar uma olhada geral nos indicadores. De acordo com o Fear and Greed Index, o preço já passou de 50%, estamos começando a ter um pouco de ganância aqui, o que talvez não fosse um cenário tão interessante para compra. O Mayer Multiple um pouco acima de 1, geralmente é um cenário ainda interessante para compras moderadas, não está mais tão baixo, mas já acima de 1. Aqui a gente tem o Stock to Flow, então um preço abaixo do modelo do Stock to Flow. Existem algumas discussões falando sobre se o modelo ainda é válido ou não, mas o fato é que está abaixo, então o Stock to Flow prevendo aí um preço de $206 mil, próximo de $200 mil para os dias de hoje. Aqui o Long Term Power Law, então, prevendo em torno de $114 mil por Bitcoin, agora estamos em 93. Lembrando que o limite superior, aí, no caso de uma supervalorização nesse ciclo, ficaria ali, pelo menos no momento atual, em torno dos 400 e poucos mil dólares, linha inferior em torno dos 40 mil dólares. E aqui, por fim, então, MicroStrategy vem comprando, não sei se a gente consegue utilizar isso como um indicador aí para o preço do Bitcoin. Lembrando, então, o preço se valorizou bastante recentemente, acima dos 90 mil dólares, e o mercado como um todo vem subindo bastante. Esses são os indicadores. Se vocês gostarem do vídeo aqui, se vocês deixarem um like, eu pretendo fazer, de repente, uma atualização semanal sobre o preço do Bitcoin, sobre o sentimento do mercado, com base em números, com base em dados aqui para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários e se aparecer a opção Hype aí para vocês, cliquem aí para ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui, até o vídeo de amanhã, um grande abraço e até mais.